Engenho Glória, 1872. O melaço doce era o suor amargo de nossas vidas, o sangue da terra que nos prendia. Eles nos faziam trabalhar até a exaustão, e o feitor Barnabé era o rei da crueldade, seu chicote um demônio em nossas costas. Ele nos via como menos que a cana que moíamos. Mas, em uma noite, o doce se transformou em veneno, e o tanque em sepultura. Eu sou Zacarias, e esta é a história de como a viscosidade do melaço engoliu nosso algoz e nos libertou. Mas antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho, porque todos os dias trazemos novas histórias de heróis esquecidos que a história oficial tentou apagar. Deixe seu like e conte nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Queremos saber até onde a voz da resistência chegou. Esta não é apenas a história de um motim. É a saga de como o desespero e a injustiça podem transformar a mais doce das substâncias na mais amargas das vinganças. É o relato de como um homem, esmagado pela dor, encontrou na própria ferramenta de sua escravidão o caminho para a liberdade e a justiça. Para entender como o Engenho Glória se tornou o palco de uma retribuição tão visceral, precisamos voltar aos dias em que o melaço era apenas um lembrete constante de tormento, e a esperança parecia se afogar a cada nascer do sol. No coração do Engenho Glória, na Paraíba de 1872, vivia Zacarias da Moenda. Seus 30 anos traziam a força de um touro, os ombros largos talhados por anos de trabalho duro. Desde menino, sua vida era a cana, a moenda, o vapor denso e o cheiro doce e pesado do melaço. Nascido ali, filho de escravizados minas, Zacarias conhecia cada parafuso, cada engrenagem, cada segredo daquele inferno açucarado. Sua intimidade com a maquinaria era quase mágica. Ele sabia o ponto exato da fervura, a densidade perfeita do melaço, como se pudesse sentir a vida e a morte nas suas profundezas pegajosas. Mas sob a calma aparente, sob os olhos que tudo observavam em silêncio, ardia um fogo. Uma chama de dignidade que o chicote jamais conseguiria apagar. Zacarias era um líder, não de palavras, mas de gestos, de olhares. Uma promessa silenciosa de que a noite não seria eterna. O Engenho Glória era governado não pelo seu proprietário, mas por um demônio em carne e osso, o feitor Barnabé, um homem gordo, de rosto avermelhado e olhos pequenos e cruéis. Sua obsessão era o melaço, não por seu valor, mas pelo poder que lhe dava. Qualquer desperdício, qualquer gota derramada, era uma afronta pessoal, um motivo para derramar sangue. O chicote de Barnabé era uma extensão de sua alma doentia. Ele ria enquanto batia, e o som era mais pavoroso que a dor. A gota d'água que transbordou a alma de Zacarias chegou numa manhã quente de verão. Seu irmão mais novo, um menino de apenas 10 anos, chamado Tiago, foi arrastado por Barnabé até uma tina de melaço recém-esvaziada. "Limpa essa sujeira, moleque inútil. Não se pode perder nem o rastro do doce", berrou o feitor, empurrando o menino para dentro. Tiago, exausto de dias e noites sem descanso, tonto de fome e sol, escorregou no fundo viscoso. O pouco melaço residual, denso e pegajoso, o envolveu. O menino tentou lutar, mas o cansaço era demais. A substância o puxava. Seus pequenos gritos se transformaram em bolhas, abafadas pela densidade escura. Tiago se afogou ali, naquilo que era o fruto de seu próprio trabalho, nas poucas gotas que Barnabé considerava desperdício. O feitor assistiu, um sorriso grotesco brincando nos lábios gordos. "Agora, Zacarias, limpe o resto, e o corpo junto." O mundo de Zacarias desabou. A força em seus braços, antes usada para mover a moenda, agora tremia ao erguer o corpo inerte do irmão. O melaço escorria, pegajoso, do corpo de Tiago. Era como limpar a própria carne, a própria alma. Enquanto retirava o menino, o sorriso de Barnabé queimava em sua mente. O cheiro adocicado agora era pútrido, o sabor da morte. Mas o inferno não tinha acabado. Naquela mesma tarde, a esposa de Zacarias, Malia, foi levada à frente do feitor. Uma pequena mancha de melaço no chão, um atraso de segundos para um serviço. Barnabé, com o chicote em punho,
começou a desferir golpes cruéis. Cada estalo rasgava não só a pele de Malia, mas a pouca sanidade que restava em Zacarias. Se voltar a desperdiçar meu tempo, sua vagabunda, eu te jogo no tanque de melaço. Lá você vai aprender a ser útil. As palavras, a ameaça, o terror nos olhos de Malia. Foi naquele momento. Enquanto o suor escorria em sua testa, enquanto o cheiro doce do melaço queimava suas narinas, Zacarias olhou para o tanque principal. Vasto, borbulhante, uma cratera escura de calor e açúcar. A imagem do sorriso de Barnabé, a lembrança de Tiago, a dor de Malia. Aquele lugar, símbolo de sua escravidão, seria o túmulo de seu algoz. Ali, o feitor pagaria. Zacarias jurou. E seu juramento foi um eco silencioso, pesado como melaço, profundo como a dor de um povo. A vida no engenho Glória era um lamento constante. Um ciclo brutal que começava antes mesmo do sol beijar o horizonte. O galo nem havia cantado direito, e o primeiro chicote já estalava no ar frio da madrugada. A moenda rangia sem parar, engolindo cana-de-açúcar como um monstro insaciável. O ar era espesso, pesado com o cheiro adocicado e enjoativo do melaço, misturado ao suor, ao medo e à fumaça das fornalhas que alimentavam a caldeira. Ali, cada dia era uma eternidade. Os corpos, já magros e curvados, trabalhavam de sol a sol, e muitas vezes pela madrugada adentro, quando a safra exigia. Mãos calejadas empurravam a cana para as moendas. Os braços ardiam na tina de cozimento, mexendo o caldo fervente. O chão, sempre escorregadio, melado. Um passo em falso podia significar uma queda, um osso quebrado, uma chibatada por descuido. O engenho Glória era uma prisão de céu aberto. As senzalas eram apertadas, escuras, cheias de gente, mas vazias de esperança. A comida, rala e pouca, mal sustentava a força que os senhores exigiam. Doenças se espalhavam como fogo em capim seco. Crianças nasciam e morriam com a mesma rapidez, seus choros abafados pela distância das casas grandes. A fé era a única coisa que não podiam chicotear. Cantos baixos e preces sussurradas eram a resistência secreta, a faísca que mantinha a alma viva. E no centro dessa engrenagem de dor estava ele, o feitor Barnabé. Um homem grande, sim, mas sua corpulência não lhe trazia lentidão. Pelo contrário, ele se movia com uma agilidade traiçoeira, seus olhos pequenos e sempre alertas, farejando qualquer sinal de cansaço ou desobediência. Barnabé não precisava do senhor do engenho para mandar. Ele era a lei ali. Seu chicote, um pedaço de couro cru e pesado, era seu cetro. Seu sorriso, uma caricatura do prazer, surgia quando o metal da fivela rasgava a pele. Para Barnabé, cada gota de melaço era um tesouro, e cada escravizado, uma ferramenta que deveria extrair o máximo desse tesouro. Vadiagem é pecado contra o açúcar, ele gritava, sua voz rouca de tanto esbravejar. Não havia piedade. Doentes eram forçados a trabalhar, grávidas a carregar pesos, crianças a limpar os restos mais sujos e perigosos. Barnabé tinha um prazer especial em humilhar. Ele forçava os homens a lamberem o melaço derramado do chão, enquanto os outros assistiam, com medo de serem os próximos. Cheirava o suor dos trabalhadores, dizendo que tinha cheiro de preguiça. Ele adorava a cana, mas odiava quem a fazia. Zacarias da moenda, mesmo sob o jugo constante, era diferente. Sua força era mais do que muscular. Era uma força de espírito. Ele não se dobrava, mesmo que seu corpo fosse forçado. Seus olhos, que pareciam calmos e distantes, registravam tudo. Cada injustiça, cada chicotada, cada gemido abafado. Ele era o coração da moenda. Se uma engrenagem rangia, Zacarias sabia o porquê. Se a caldeira ameaçava superaquecer, ele sentia a mudança no ar. Ele tinha um conhecimento quase instintivo do engenho. Mexia no melaço fervente com a destreza de um mestre. Sentia a densidade, a temperatura, como quem sente o pulso de um ente querido. Os outros escravizados o olhavam com respeito silencioso. Sabiam que Zacarias era o esteio. Quando um novo carregamento de cana chegava, ou uma peça da máquina quebrava, era Zacarias quem ajeitava,
quem impulsionava o trabalho. Ele curava feridas com ervas da mata, contava histórias antigas em noites raras de descanso, e seus conselhos, ditos em poucas palavras, eram sempre sábios. Ele tinha a humanidade que Barnabé havia perdido, se é que algum dia a teve. Zacarias via a beleza em Malia, sua esposa, mesmo sob os andrajos. Via a inocência nos olhos de Tiago, seu irmão. Ele plantava pequenos pedaços de esperança em meio ao desespero. Um sorriso discreto para um colega exausto, um pedaço de pão dividido, uma palavra de encorajamento. Mas o feitor Barnabé não via nada disso. Para ele, Zacarias era apenas um escravo forte, uma máquina humana eficiente. E essa eficiência era seu único valor. Barnabé gostava de se vangloriar de domar os mais fortes, de quebrar o espírito dos mais resistentes. Ele via o silêncio de Zacarias não como força, mas como submissão covarde. Zacarias suportou, aguentou as humilhações, as dores alheias. Tentou proteger os seus com sua discrição, com seu trabalho impecável. Ele tentava evitar a fúria de Barnabé, ser invisível, um gigante silencioso. Mas a morte de Tiago, afogado naquele melaço tão desprezado pelo feitor, e a ameaça vil contra Malia, transformaram o gigante silencioso em um vulcão adormecido. A humanidade de Zacarias, antes escudo, agora era a fornalha de uma vingança inevitável. O corpo de Tiago jazia ali, pequeno e inerte, melado de um açúcar que deveria ser doce, mas que era a própria amargura da morte. Zacarias o segurava, o peso do menino em seus braços, o peso do mundo em sua alma. O cheiro do melaço, antes um sinal do trabalho diário, agora era o fedor da injustiça, da crueldade sem fim. Mas algo se partiu dentro de Zacarias naquele momento. A dor, antes uma corrente que o prendia à terra, transformou-se em uma fornalha. O fogo que ardia não era de desespero, mas de uma decisão fria e inabalável. Ele não era mais o Zacarias que suportava. Não era mais o que desviava o olhar, o que buscava a invisibilidade. Aquele homem morreu com Tiago nas tinas. Em seu lugar, nasceu o Vingador. Ele sentiu o melaço viscoso em suas mãos, e uma ideia, escura e pegajosa como a própria substância, brotou em sua mente. O feitor Barnabé amava tanto o melaço, não é? Valorizava cada gota, cada resíduo. Pois bem, no melaço, Barnabé encontraria seu fim. Seria engolido pelo mesmo ouro que o cegava. A decisão não foi um grito de raiva, mas um sussurro gelado. Uma promessa feita para si mesmo, para o irmão que se foi, para a esposa ameaçada, para todo um povo esmagado. Seus olhos, antes calmos, agora tinham um brilho de aço. O melaço, que aprisionava, se tornaria a arma da libertação. Naquela noite, depois de sepultar Tiago sob uma árvore antiga, longe dos olhares de Barnabé, Zacarias não dormiu. Ele caminhou pelos corredores escuros do engenho, seus passos silenciosos ecoando a nova resolução em seu peito. Estudou as sombras, os pontos cegos da vigilância, os cantos onde sussurros podiam se esconder, cada viga, cada plataforma, cada tina. Ele sabia o caminho de Barnabé, seus hábitos, seus medos, e sabia que outros sentiam a mesma dor, a mesma sede de justiça. Zacarias escolheu seus homens com a cautela de um caçador. Não precisava de muitos, mas de corações firmes e mentes igualmente sedentas por um acerto de contas. Homens que tinham visto o pior de Barnabé, que haviam perdido algo, que tinham a chama da revolta queimando sob a cinza da submissão. O primeiro foi João, um homem forte como um touro, com cicatrizes antigas no rosto e no corpo. João trabalhava ao lado de Zacarias na moenda. Tinha um filho que Barnabé quase cegou com um chicote por um erro mínimo. João, Zacarias chamou, sua voz baixa e rouca, em um canto escuro da senzala, enquanto a maioria já roncava, exausta. Você viu o que aconteceu com Tiago? João apenas assentiu, seus olhos perdidos na escuridão. Vi, e vi o que ele fez à sua mulher, Zacarias. Meu filho, eu ainda sinto o gosto do chicote dele. Eu não vou mais suportar. Zacarias continuou, a voz quase um rosnado. Nem eu, nem Malia, nem ninguém mais. Barnabé vai pagar. João olhou para Zacarias, um misto de esperança e terror em seu rosto.
Mas como, Zacarias? Ele é o diabo encarnado. O diabo pode se afogar. Zacarias respondeu, e um tremor percorreu a espinha de João. No brilho fraco da lua que entrava por uma fresta, Zacarias viu o fogo se acender nos olhos do amigo. João não perguntou mais. Seu silêncio foi um juramento. Ele estava dentro. O segundo a ser recrutado foi Mateus. Um homem mais velho, com cabelos grisalhos e olhos que tinham visto séculos de sofrimento. Mateus era o mais experiente entre os moedores, um guardião de histórias e lendas. Ele tinha perdido a esposa para a febre, agravada pela exaustão imposta por Barnabé, e tinha cicatrizes emocionais mais profundas que as físicas. Zacarias o encontrou junto à fornalha, onde o calor disfarçava os sussurros. Mateus, você se lembra do que sua avó contava sobre os orixás, sobre a justiça que vem de dentro da terra? Mateus parou de avivar o fogo e virou-se lentamente, seus olhos cansados fixos em Zacarias. A terra se levanta contra quem a maltrata, Zacarias. Os espíritos dos antepassados pedem seu quinhão. Por que pergunta, filho? Porque o tempo de esperar acabou, Mateus. O espírito de Tiago não pode esperar. O sofrimento de Malia não pode esperar. A injustiça de Barnabé não pode mais queimar impune. Zacarias fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem. Eu vou acabar com Barnabé, e quero que você esteja comigo. Sua sabedoria, sua força, precisamos dela. Mateus olhou para as chamas da fornalha, e um sorriso amargo surgiu em seus lábios rugosos. Minha avó também dizia que a vingança é um prato que se come frio, Zacarias. E o melaço é sempre servido quente. Mas a sede de justiça pode gelar qualquer prato. Conte comigo, filho. Por Tiago. Por todos nós. Seus olhos brilharam com uma determinação renovada. Um brilho que Zacarias não via há anos. Por fim, Raimundo. Um jovem, talvez 20 anos, mas com a fúria de um touro. Impetuoso, ele tinha sido chicoteado mais vezes do que podia contar por reagir às provocações de Barnabé. Ele fervia de raiva contida, esperando o momento certo para explodir. Zacarias o abordou enquanto limpavam as tinas de fermentação. O cheiro forte do álcool disfarçava o cheiro de suor e a conversa perigosa. Raimundo, Zacarias disse sem rodeios. Você ainda quer a cabeça de Barnabé? Raimundo parou o que fazia, a ferramenta em suas mãos apertada com força. Seus olhos, sempre inquietos, encontraram os de Zacarias. Mais que tudo, Zacarias. Ele me humilhou, me fez comer terra. Minha mãe, ele a desonrou. Eu só espero o sinal. O sinal chegou, Raimundo. Barnabé afogou meu irmão no melaço. Ameaçou Malia. Não podemos mais esperar a liberdade vinda de fora. Vamos tomá-la. O rosto de Raimundo se iluminou com uma ferocidade quase selvagem. O que você planeja, Zacarias? Eu faço qualquer coisa. Barnabé vai se afogar no próprio melaço. Onde ele viu riqueza, ele encontrará a morte. E você, Raimundo, vai estar lá para empurrá-lo para o fundo. Raimundo não hesitou. Seu sorriso se alargou. Um sorriso de pura satisfação. Por todos que ele machucou, Zacarias. Por cada gota de suor. Por cada chicotada. Eu estarei lá. Com prazer. Assim, o pequeno grupo se formou. Zacarias, o estrategista silencioso. João, a força bruta e a dor paterna. Mateus, a sabedoria ancestral e a experiência do sofrimento. Raimundo, a fúria jovem e a prontidão para a ação. 4 homens, ligados não por sangue, mas por uma causa mais profunda, a justiça. Eles se reuniam à noite, em um pequeno recanto escondido por bananeiras e mato ralo, perto do rio, onde o murmúrio da água abafava suas vozes. A luz de uma pequena fogueira iluminava seus rostos sombrios e determinados. Não havia líderes e liderados naquelas reuniões, apenas irmãos unidos pelo mesmo ódio justificado. Zacarias falava pouco, mas suas palavras eram como pedras, pesadas e firmes. Ele não precisava de juramentos verbais. Cada um deles já havia jurado em seus próprios corações, nas suas noites sem sono, nas suas orações silenciosas. Mas ele pediu um símbolo. Nossas vidas estão em jogo, Zacarias disse olhando para cada um. A liberdade ou a morte? Quem está pronto para isso? João, Mateus e Raimundo estenderam suas mãos. Zacarias tirou um pequeno pedaço de casca de cana seca do bolso,
uma que havia sido mastigada por Tiago horas antes de sua morte. Ele a quebrou em 4 partes. Esta casca de cana, Zacarias explicou, foi mordida por Tiago. Ela tem o gosto de sua vida e de sua morte. É o nosso lembrete. Se quebrar nosso juramento, que nosso fim seja tão amargo quanto esta casca. Cada um pegou seu pedaço, a mastigou. O gosto era fibroso e sem dulçor, um amargo suave que naquele momento representava a vida que Barnabé lhes roubava. Ali, sob o céu estrelado do Engenho Glória, a conspiração tomou forma. Eles não eram mais escravos, eram algozes, agentes de uma justiça que os senhores jamais conceberiam. A transformação estava completa. A vingança, agora, era mais que um desejo, era um plano. As reuniões noturnas se tornaram mais frequentes, mais intensas. O pequeno grupo, Zacarias, João, Mateus e Raimundo, se aninhava entre as bananeiras, a brisa do rio mascarando suas vozes. A cada noite, o plano se solidificava, tomando forma no silêncio calculista de Zacarias. Ele não era um homem de discursos longos, mas suas palavras eram precisas, lapidadas pela dor e pela observação. O melaço, Zacarias começou, numa dessas noites, seus olhos fixos na escuridão, como se vissem além dela. É o sangue desse engenho, é a riqueza deles, mas também nossa maldição. Barnabé o ama mais que a própria alma, ou o que resta dela. João assentiu, o rancor visível em seus traços endurecidos. Ele nos faz lamber o chão por causa de uma gota, e deixou meu filho quase cego por causa de um descuido. É uma afronta a Deus e aos homens. Mateus, o mais velho, acendeu seu cachimbo, o cheiro forte do fumo se misturando ao ar úmido. A vingança que vem do próprio elemento da ofensa é a mais justa, Zacarias. A terra se lembra. Raimundo, impaciente, rosnou. Mas como? Ele é grande, Zacarias, e sempre armado. Zacarias ergueu a mão, silenciando-o. Barnabé tem um hábito, ele explicou, a voz baixa, quase um segredo. Toda noite depois do jantar do Senhor, quando a casa grande está em silêncio e o resto dos feitores já se recolheu para beber, ele vem inspecionar o tanque principal de melaço. Ele gosta do cheiro. Diz que sente o cheiro do lucro, do nosso suor. Vem sozinho, com sua lanterna. Essa era a peça central do quebra-cabeça. O padrão. Barnabé, o predador, tinha sua própria rotina, sua própria vulnerabilidade. A escuridão da noite era o manto perfeito. O cheiro intenso do melaço borbulhante abafaria qualquer som. O vapor denso mascararia as figuras. É no tanque principal que ele vai, Zacarias continuou. Aquele grande, no canto da moenda. Ele tem uma plataforma de madeira antiga que ele usa para se debruçar, para ver o nível, para sentir o calor. Essa plataforma... Zacarias fez uma pausa, um brilho de astúcia em seus olhos. Eu a conheço. Sei onde está fraca, onde a madeira está podre por dentro, onde os parafusos estão soltos, escondidos pela sujeira do melaço. Mateus exalou a fumaça, seus olhos arregalados. Você quer dizer, afrouxar ela ainda mais? Fazer parecer um acidente? Exato, Zacarias confirmou. Nosso feitor, em sua gordura e displicência, vai cair, e o melaço o engolirá. A escolha da data foi deliberada, um ato de provocação silenciosa. Não seria uma noite qualquer. Seria no fim de semana, quando o engenho teria menos movimento noturno e a vigilância dos capangas seria mais relaxada. Talvez em uma noite de sábado, após o trabalho extenuante da semana, quando o cansaço do feitor seria maior e seu desejo de inspeção, mais uma rotina do que uma precaução. O sábado também era o dia em que muitos se recolhiam mais cedo, em preparação para o descanso do domingo, ou para as poucas horas de fé e comunhão silenciosa. O método era simples em sua brutalidade e simbólico em sua execução. Nenhum facão, nenhuma arma óbvia. A arma seria o próprio melaço. Quando ele cair, Zacarias detalhou, sua voz calma, mas com um peso de pedra. O melaço, por sua densidade e calor, vai prendê-lo. É como areia movediça, mas quente. Ele vai lutar, gritar, mas a voz dele vai ser abafada pelo cheiro, pelo vapor. Ele vai inalar o que tanto preza. João apertou os punhos.
E se ele conseguir se segurar? E se ele nadar? Não vai. Zacarias respondeu, sua voz inabalável. O melaço quente cansa mais rápido. E eu sei como me mover nele. E como prender alguém nele. Ele explicou que, após a queda, ele mesmo estaria preparado com uma vara longa e forte, daquelas usadas para mexer o caldo nas tinas. Ele usaria para empurrar Barnabé para baixo, garantindo que a substância o engolisse completamente. Sem pressa, sem falhas. A justiça seria lenta, dolorosa, proporcional ao sofrimento imposto. O melaço quente queimaria, sufocaria, aprisionaria. Seria a mesma agonia de Tiago, mas amplificada. A logística foi pensada nos mínimos detalhes. João, sua força será vital. Na hora H, você estará perto da plataforma. Quando Barnabé se inclinar, você dará o empurrão final. Algo sutil, que desestabilize a madeira já fraca. João balançou a cabeça, um sorriso sombrio se abrindo em seu rosto. Minha mão não vai tremer, Zacarias. Este é por Tiago, por meu filho. Mateus, Zacarias continuou, virando-se para o ancião. Você é os nossos olhos e ouvidos. Você conhece cada sombra. Ficará no alto, na plataforma de carregamento de cana, observando o caminho do feitor e alertando sobre qualquer movimento inesperado. Uma tosse, um assobio baixo, qualquer coisa. Mateus acenou, seus olhos afiados. Meus olhos enxergam na escuridão como coruja, Zacarias. Ninguém passará despercebido. Se a sombra se mover de forma errada, Mateus verá. Raimundo, sua rapidez e sua fúria serão nossa retaguarda. Zacarias instruiu o jovem. Fique próximo ao acesso principal. Se porventura algum capanga ou guarda aparecer antes da hora, você o deterá. Sem barulho, sem alarde. Use a sombra. Use o que souber. Não podemos permitir que o som da queda dele seja ouvido além do que deve. Raimundo assentiu, seus dentes cerrados. Estarei pronto. Para quem se atrever a proteger aquele desgraçado. Minhas mãos já coçam por justiça. Zacarias, o cérebro por trás de tudo, seria o executor final, o garantidor de que a justiça fosse cumprida até o último segundo. Ele passaria os dias seguintes realizando os reparos na plataforma, afrouxando os encaixes de forma quase imperceptível. Uma martelada aqui, uma rocha ali, como se estivesse fixando algo. Mas, na verdade, estava preparando a armadilha. A ferrugem e o tempo fariam o resto, disfarçando sua intervenção. Ele sabia que Barnabé nunca olhava para baixo, apenas para a superfície do melaço. Seu orgulho era sua cegueira. Barnabé estava tão acostumado a ver os escravos como extensões do engenho que a ideia de que eles pudessem manipular o próprio engenho contra ele sequer cruzava sua mente. Para garantir que o melaço estivesse na condição ideal, quente e denso o suficiente para ser uma armadilha perfeita, Zacarias planejou manipular o processo de aquecimento das tinas no dia do motim. Ele instruiria os outros moedores a manter o fogo sob as caldeiras um pouco mais alto do que o normal, sob o pretexto de garantir a qualidade do açúcar para o senhor. Ninguém suspeitaria, pois a qualidade era a eterna desculpa para o trabalho excessivo. Ele sabia que um melaço mais quente e mais concentrado seria uma morte mais rápida e inelutável. A viscosidade aumentaria, e a capacidade de qualquer um de se mover diminuiria drasticamente. Não podemos falhar. Zacarias lembrou-os em outra noite, a fumaça do cachimbo de Mateus subindo em espirais no ar. Se falharmos, a punição será pior que a morte. Será o fim de qualquer esperança. Para nós e para todos que olham para nós. A lenda de Barnabé, o intocável, só vai crescer. Não vamos, João respondeu, a voz carregada de convicção. A justiça de Tiago nos guiará. O sangue dele clama. Mateus, com sua voz rouca, citou um antigo provérbio. A cana moída não pode voltar a ser cana inteira. A dor semeada dará frutos amargos, e o fruto de Barnabé será o melaço. Raimundo apenas balançou a cabeça, um brilho frenético em seus olhos jovens. Eu mal posso esperar. O plano era mais do que uma vingança pessoal. Era um grito, uma mensagem. O doce que eles produziam seria a armadilha mortal para o carrasco. Onde a vida havia sido tirada, a vida seria exigida.
Era a inversão simbólica da opressão, um ato de resistência meticulosamente planejado, não um surto de fúria cega. Era a promessa de que a semente da revolta, plantada na dor, floresceria na escuridão do melaço. As semanas que se seguiram à decisão de Zacarias foram um lento e tortuoso jogo de paciência. Cada dia era uma contagem regressiva, cada noite um ensaio mental para o ato final. No engenho, a vida continuava sua cadência brutal, mas para Zacarias e seus companheiros, cada movimento tinha um propósito oculto, uma camada de significado que os feitores jamais poderiam decifrar. O ar, antes pesado apenas de melaço e suor, agora vibrava com uma tensão silenciosa, quase elétrica, percebida apenas pelos corações que carregavam o segredo. A tarefa mais delicada coube a Zacarias, a manipulação da plataforma de madeira que Barnabé usava para suas inspeções noturnas. Era um tablado velho, feito de tábuas grossas, mas corroído pelo tempo e pela umidade constante do vapor do melaço. Zacarias passava horas ali durante o dia fingindo fazer reparos rotineiros. Ele carregava um martelo e pregos, mas suas verdadeiras ferramentas eram uma pequena barra de ferro e sua inigualável familiaridade com a estrutura do engenho. Esse canto aqui, ele sempre range. Precisa de um ajuste, seu feitor. Zacarias comentava em voz alta, para quem quisesse ouvir, enquanto batia em pregos já firmes, chamando a atenção para um ponto, enquanto, disfarçadamente, com a barra de ferro, trabalhava nos encaixes de outra tábua, mais afastada. Ele afrouxava os grampos enferrujados que seguravam as tábuas de sustentação, sempre com movimentos calculados e discretos. Um pouco cada dia. Uma alavancada sutil, um pequeno desencaixe coberto por um monte de sujeira ou um respingo de melaço espesso. Ele confiava que a viscosidade e o calor fariam o resto, camuflando seu trabalho. Certa tarde, enquanto Zacarias inclinava-se sobre um dos apoios de madeira, forçando sutilmente a barra para afrouxar uma viga, ouviu passos pesados se aproximando. Era Custódio, um dos capangas de Barnabé, um homem tão cruel quanto o feitor, embora menos esperto. "O que fazes aí, macaco? Não está produzindo melaço com essa porcaria?" Custódio grunhiu, a mão no cabo do chicote. Zacarias endireitou-se com calma, suor escorrendo pelo rosto, exibindo o martelo. "Estou fixando esta tábua, senhor Custódio. Está podre. O feitor Barnabé não vai gostar se algo desmoronar aqui." Ele apontou para uma parte sólida, longe do local que estava realmente fragilizando. Custódio farejou o ar. Melhor assim. Menos problema para nós." "Mexa-se logo, temos mais cana para moer." Ele deu um tapa leve no ombro de Zacarias, que se encolheu, mas por dentro sentiu um arrepio de satisfação. Custódio não suspeitava. A arrogância deles era a sua maior aliada. Mateus, com seus olhos de coruja e sabedoria ancestral, era o observador. Do alto da plataforma de carregamento, onde a cana-de-açúcar chegava, ele tinha uma visão privilegiada de todo o pátio do engenho. Ele observava Barnabé. O feitor, previsível em sua rotina de crueldade e inspeção, sempre seguia o mesmo caminho. A casa grande, o depósito de açúcar e, por fim, o tanque principal de melaço. Ali, ele se detinha, demorando-se no cheiro, no vapor, como um amante obsceno. Mateus memorizava cada passo, cada pausa, cada olhar do feitor. Seu silêncio era uma fortaleza de informação. Enquanto isso, Zacarias garantia que o melaço estivesse na condição perfeita para a noite da vingança. Nos dias que antecederam o motim, ele orientou os homens que trabalhavam nas caldeiras. "Mais fogo, irmãos!" ele instruía, a voz disfarçada pelo barulho da moenda. O feitor disse que o melaço desta tina precisa estar mais denso para a exportação. Quer ele fervendo. Os homens, acostumados às exigências absurdas, acatavam, sem saber do verdadeiro propósito. Mas João, que estava por perto, trocava um olhar de entendimento com Zacarias. O melaço seria mais quente, mais viscoso, mais fatal. Era o doce se transformando em armadilha mortal. À noite, nas raras horas de descanso, os 4 conspiradores se encontravam novamente. O silêncio era a língua principal. João mal conseguia conter a ansiedade, seus músculos tensos. "Quando, Zacarias?" Ele sussurrava, a voz rouca.
Minhas mãos coçam para ver aquele verme cair. Acalma, João. Mateus lembrava. A sabedoria em seus olhos escuros. A pressa é amiga do fracasso. O tempo de Deus chega, e com ele, o nosso. Raimundo, o mais jovem e impetuoso, passava os dedos pela lâmina de um pequeno facão escondido na cintura. Ele ansiava pela ação, pela explosão da fúria contida. Barnabé está cego, Zacarias comentava, sua voz baixa. Cego pela própria arrogância. Ele não vê as rachaduras na madeira, nem o fogo em nossos olhos. Só vê o melaço. Eles reviam o plano. Cada um sabia sua posição. João, o empurrão. Mateus, os olhos. Raimundo, a contenção. Zacarias, o selo final. A comunicação era feita por toques sutis no ombro, por olhares que diziam mais que 1000 palavras. Um gesto de Zacarias para Mateus indicava que a plataforma estava quase pronta. Um aceno para João mostrava a proximidade da noite. Malia, a esposa de Zacarias, sentia a mudança nele. Ele estava mais distante, mais focado, com um brilho nos olhos que ela nunca vira antes, uma mistura de dor e determinação fria. Você não dorme, Zacarias. Ela sussurrou uma noite tocando seu braço. Seus olhos estão pesados, mas sua alma acesa. Zacarias a olhou, a dor de Tiago e a ameaça de Barnabé ainda frescas na memória. Não se pode dormir quando a sombra do feitor pesa sobre a gente, Malia. Mas logo, a sombra vai se dissipar. Ela não perguntou detalhes. Conhecia o coração do marido. Sabia que a quietude dele era a calma antes da tempestade. Havia medo em seus olhos. Sim, um medo terrível pelas consequências, mas também uma compreensão. Ela via a chama da justiça que o consumia. Que os orixás te guiem, meu amor, e que a terra beba o sangue daquele que a secou. As palavras de Malia, mais que uma bênção, eram um empurrão final. O consentimento da sua amada era tudo o que Zacarias precisava. A última reunião foi na noite anterior. O céu estava carregado, sem estrelas. O vento sussurrava nas folhas das bananeiras um prenúncio. Amanhã, Zacarias disse, a voz firme. Será amanhã, o fim de Barnabé. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Um silêncio carregado de anos de dor, de meses de planejamento, de um dia de decisão. O pedaço de casca de cana, símbolo de seu juramento, foi tocado novamente por cada um. Aquele gosto amargo, agora, parecia ter o sabor da esperança. Não havia mais volta. O plano estava pronto. Os corações endurecidos e a noite iminente. O engenho Glória respirava sua rotina de opressão, alheio à justiça sombria que rastejava pelas sombras. Amanhã seria a noite em que o melaço, de doce escravidão, se tornaria o túmulo do tirano. A noite engoliu o engenho Glória como um manto pesado e úmido. No céu, nuvens espessas cobriam a lua, mergulhando a paisagem em uma escuridão quase absoluta. Apenas o brilho laranja-avermelhado das fornalhas, mantidas mais quentes que o usual por Zacarias, tremeluzia ao longe, projetando sombras fantasmagóricas pelas paredes da moenda. O ar estava saturado com o cheiro adocicado e denso do melaço fervente, um vapor espesso que subia dos tanques, abafando os sons e envolvendo tudo em uma névoa pegajosa. Dentro do casarão do engenho, a luz fraca de velas indicava que o jantar dos senhores havia terminado. O burburinho das vozes diminuiu, e os passos dos capangas se tornaram mais espaçados, direcionando-se para seus alojamentos para a bebida habitual. Era o momento. No alto da plataforma de carregamento, Mateus, com seus olhos aguçados como os de uma coruja, observava. Seu coração batia forte no peito, um tambor abafado na escuridão. Ele viu a pequena luz tremeluzente da lanterna de Barnabé surgir da porta lateral da casa grande. O feitor, gordo e desajeitado, mas com sua arrogância de sempre, caminhava devagar, arrastando os pés. Ele inspecionava o pátio com um olhar de senhor, mas seus sentidos estavam embotados pela rotina e pela certeza de sua impunidade. Mateus tossiu baixinho. Um sinal. Raimundo, escondido atrás de uma pilha de sacos de açúcar empilhados perto do acesso principal, apertou o cabo do pequeno facão. O aviso de Mateus acendeu uma faísca em seus olhos.
Ele sentia o sangue fervendo nas veias, a adrenalina pulsando. Mas manteve-se imóvel, uma sombra entre as sombras, pronto para deter qualquer um que ousasse aparecer. João, postado perto do tanque principal, sentia o calor do melaço no ar. Seus músculos estavam tensos, sua respiração rasa. Ele via a plataforma afrouxada, camuflada na escuridão. Aquele pedaço de madeira, testemunha de tantas dores, seria agora o instrumento da justiça. Ele esperou, os olhos fixos na entrada do feitor. Então, Barnabé chegou. A luz de sua lanterna varreu o espaço, parando finalmente sobre a superfície borbulhante do tanque de melaço. Ele sorriu, um sorriso cruel e satisfeito. Aquele era seu reino, seu ouro líquido, forjado pelo suor e sangue dos que ele torturava. Ele caminhou até a plataforma, seus passos pesados e confiantes, e se inclinou sobre a borda, como fazia todas as noites, inalando o cheiro adocicado com um prazer quase perverso. Era a chance. Zacarias, que havia se posicionado diretamente abaixo da plataforma, na parte mais escura, deu um sinal quase imperceptível para João. João, com a precisão de um caçador, agiu. Sem fazer barulho, ele se esgueirou e, com a ponta do pé, deu um empurrão sutil e calculado na viga de sustentação mais fraca da plataforma. Um movimento mínimo, imperceptível para qualquer um que não estivesse esperando. A madeira rangeu, um som seco e podre, abafado pelo borbulhar do melaço e pelo vapor. Barnabé, gordo e desequilibrado, perdeu o apoio. Ele cambaleou, as mãos gesticulando no ar, a lanterna caindo e se apagando com um baque surdo no chão. Um grito, curto, abafado, transformado em um som gutural quando o corpo pesado do feitor despencou. Splash! O barulho do impacto na superfície do melaço foi violento, mas a densidade da substância o absorveu quase que imediatamente. Bolhas gigantescas subiram à tona, e um cheiro ainda mais intenso de açúcar queimado invadiu o ar. Barnabé se debatia freneticamente, seus braços gordos agitando o melaço quente e pegajoso. Ele tentava se agarrar às bordas escorregadias do tanque, mas a viscosidade o puxava para baixo, a cada movimento, mais e mais. O calor escaldava sua pele, e o cheiro forte invadia suas narinas, queimando sua garganta. Ele tentou gritar novamente, mas o melaço era uma mordaça, preenchendo sua boca, sufocando seu fôlego. Os sons eram apenas grunhidos desesperados, gorgolejos horríveis. Zacarias, agora, emergiu das sombras, carregando uma vara longa e resistente, daquelas usadas para mexer o caldo. Seus olhos estavam fixos em Barnabé, sem ódio, sem alegria, apenas uma determinação sombria. O fogo da justiça queimava em seu olhar. Ele se aproximou da borda do tanque, a vara erguida. Barnabé o viu, seus olhos arregalados de terror e súplica. A voz que antes o chicoteava agora implorava, mas suas palavras eram inaudíveis, afogadas no melaço. Com a calma de quem cumpre um dever sagrado, Zacarias estendeu a vara. Não para puxá-lo, mas para empurrá-lo. Ele posicionou a ponta da vara no ombro de Barnabé e, com toda a sua força, o pressionou para baixo, para as profundezas pegajosas e escaldantes. Barnabé lutou com todas as suas forças, suas pernas chutando o melaço, seus braços se debatendo. Ele tentou agarrar a vara, mas era inútil. A força de Zacarias, alimentada por anos de opressão e pela memória de Tiago, era inabalável. O feitor aspirava o melaço, engasgava, tossia. Cada movimento era mais lento, mais fraco. A substância açucarada entrava em seus pulmões, uma morte lenta e agonizante. Seus olhos, antes cheios de crueldade, agora mostravam apenas o terror de sua própria extinção. Ele havia valorizado o melaço acima de tudo, acima das vidas, acima da dignidade. E agora, o melaço o consumia. Os movimentos de Barnabé diminuíram. O debate parou. Apenas algumas bolhas, maiores e mais lentas, subiam à superfície. O corpo, inerte, foi lentamente puxado para o fundo viscoso, desaparecendo sem deixar vestígios. O cheiro de melaço permaneceu, mas agora parecia diferente, mais pesado, mais sombrio. Zacarias soltou a vara, que caiu na borda do tanque com um pequeno barulho.
Ele olhou para o local onde Barnabé havia desaparecido. A superfície do melaço, antes borbulhante e agitada, começou a se acalmar, voltando à sua lentidão habitual, como se nada tivesse acontecido. Apenas o vapor, mais denso, e o silêncio da noite eram testemunhas da justiça que havia sido feita. João, Mateus e Raimundo saíram das sombras, seus rostos marcados pela exaustão e por uma sombria satisfação. Ninguém falou uma palavra, apenas acenos, olhares que diziam tudo. A catarse era silenciosa, profunda. O demônio havia sido engolido pelo inferno que ele mesmo havia criado. O melaço, que era o símbolo da escravidão, agora era o túmulo do carrasco. O silêncio do melaço engolindo Barnabé foi o prenúncio. Não era o fim, mas o começo. Zacarias olhou para seus companheiros. Um aceno. Não havia mais tempo para a hesitação. A fúria guardada por anos agora tinha uma direção. Vamos. Zacarias sussurrou, a voz rouca, mas firme. É a nossa hora. Eles não perderam tempo. Mateus, com sua sabedoria de ancião, sabia onde os lampiões de querosene e os barris de aguardente eram guardados. Raios, usados para incendiar as fornalhas, também serviriam para incendiar a opressão. Raimundo, o mais ágil, pegou os lampiões. João, o mais forte, carregou os barris. Zacarias, o líder, guiava, seus olhos como brasas na escuridão. O primeiro alvo foi a moenda, o coração do sofrimento, onde a cana era esmagada, onde o suor escorria, onde Tiago havia encontrado a morte. Raimundo jogou o querosene. João, a aguardente. O cheiro de álcool se misturou ao doce do melaço, criando uma mistura volátil. Zacarias acendeu um pedaço de pano em brasa e o jogou. Fio. As chamas lamberam a madeira seca, subindo em espirais. O fogo, antes contido nas fornalhas, agora rugia, devorando as paredes, as engrenagens, tudo que representava a escravidão. O calor era intenso, a fumaça, densa. Não era apenas um incêndio, era uma purificação. A terra queimava seu mal. As senzalas. Zacarias comandou, sua voz ganhando força com o rugido do fogo. Correram. O clarão do incêndio iluminava o caminho. O medo na senzala era palpável. Homens, mulheres, crianças, acordados pelo cheiro de fumaça e pelo crepitar da madeira. Murmúrios de pânico, sussurros de desespero. Silêncio! Zacarias bradou, entrando na senzala principal. Barnabé está morto. O engenho queima. Somos livres. As palavras ecoaram. Primeiro, incredulidade. Olhos arregalados na escuridão, iluminados pelo fogo. Barnabé. Morto. Alguém sussurrou. No melaço. João completou, um sorriso selvagem no rosto. Engolido pela própria ganância. Malia, a esposa de Zacarias, correu para ele, seus olhos úmidos de lágrimas, mas com uma esperança nova. Abraçou-o apertado. Zacarias, o que você fez? Ela perguntou com medo e admiração. A justiça, Malia. A justiça que ele negou a Tiago. A justiça para todos nós. Mateus, com sua voz grave e calma, impôs a ordem. Pegamos o que podemos. Ferramentas, roupas, o pouco de comida que temos. A mata nos espera. A liberdade nos chama. A hesitação deu lugar à ação. O medo se transformou em coragem. Anos de submissão se dissolveram no calor do fogo. Homens e mulheres se moveram com uma velocidade surpreendente, pegando trouxas, crianças nos braços, alguns poucos objetos de valor sentimental. A comunidade, antes dividida pelo chicote e pela dor, agora se unia em um propósito comum. A fuga. A fumaça preta subia aos céus, uma oferenda de destruição. As chamas dançavam, consumindo o engenho, a moenda, as tinas, onde o melaço fervia. O calor era insuportável. Os escravizados, agora libertos pela própria coragem, olhavam para trás apenas uma vez. Uma última imagem do engenho Glória, em chamas, um símbolo ardente de sua revolta. A fuga foi organizada. Zacarias, com seu conhecimento da mata, liderou. O grupo, cerca de 30 almas, seguiu por trilhas pouco conhecidas, por entre a mata densa, os riachos e os brejos. Caminhavam em silêncio, a adrenalina sustentando os passos cansados.
crianças nos braços, mulheres mais velhas amparadas. A cada passo, a sensação de liberdade era um ar fresco em seus pulmões, uma promessa. Eles iriam para o interior, para as profundezas da mata, onde os quilombos eram lendas sussurradas, mas também refúgios reais. Um novo começo, longe do chicote, longe da cana. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre uma paisagem devastada. O engenho Glória era uma carcaça fumegante, cinzas e escombros onde antes se erguiam as estruturas de tortura. O cheiro de melaço queimado pairava no ar, misturado ao fedor de madeira carbonizada. O senhor Lourenço, proprietário do engenho, chegou a cavalo, acompanhado por seus capangas e um grupo de vizinhos fazendeiros. O choque em seu rosto gordo era evidente. Seus olhos esbugalhados varriam a destruição. A produção de açúcar, sua riqueza, sua vida, tudo em cinzas. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Ele berrou, a voz embargada de fúria e desespero. Um dos capangas, pálido, apontou para o tanque de melaço principal, que ainda soltava um vapor espesso e doce. Senhor Lourenço, o feitor Barnabé, ele não está em lugar nenhum. Sua lanterna está quebrada ao lado do tanque. Os capangas vasculharam os escombros, mas não encontraram sinal do feitor. A superfície do melaço, agora fria, era um espelho opaco e viscoso, guardando seu segredo. A plataforma estava visivelmente danificada, como se tivesse cedido sob um peso excessivo. O pânico se espalhou como pólvora. A notícia da queima do engenho Glória e do desaparecimento do feitor Barnabé, e mais alarmante da fuga de todos os escravizados, correu pelos outros engenhos da Paraíba. O medo de que a revolta se espalhasse era palpável. Cada fazendeiro olhava para seus próprios escravos com desconfiança, temendo que a mesma chama da rebelião pudesse arder em seus próprios domínios. Isso é um ultraje, uma afronta à ordem, gritava um fazendeiro vizinho, o coronel Almeida, ao senhor Lourenço. Se deixarmos isso impune, todos os nossos cativos vão pensar que podem fazer o mesmo. O sistema desabará. O senhor Lourenço, furioso, bateu o punho na mesa da casa grande carbonizada. Quero uma caçada humana. Que todos os cães e homens armados da região sejam mobilizados. Encontrem esses desgraçados. Tragam-os de volta, vivos ou mortos. E que o líder, quem quer que seja empalado para servir de exemplo. A caçada foi implacável. Grupos de capitães do mato, milicianos e cães farejadores foram despachados para a mata, seguindo o rastro dos fugitivos. A ordem era clara: esmagar a rebelião antes que ela se tornasse uma faísca perigosa para toda a região. Os fazendeiros estavam aterrorizados com a ousadia daquele ato de resistência. Um feitor afogado no melaço? Um engenho em cinzas? Isso era mais do que uma fuga. Era uma declaração de guerra. Zacarias e seu povo sentiam a perseguição em seus calcanhares. O uivo dos cães, o som distante dos disparos, os gritos dos capitães do mato. A mata era traiçoeira, mas também sua aliada. Cada folha, cada raiz, cada riacho era um obstáculo para os perseguidores e um guia para os fugitivos. Eles sabiam que a liberdade não viria fácil, mas o fogo no engenho Glória e o melaço que engoliu o feitor eram a prova de que valia a pena lutar. A lenda começava ali, nas cinzas da opressão e na promessa de um quilombo em terras distantes. A fumaça do engenho Glória se erguia aos céus, uma oferenda sombria à liberdade que brotava da destruição. Mas o fogo não queimou apenas a madeira e a cana. Ele incendiou o medo nos corações dos senhores de engenho por toda a Paraíba. E mais importante, acendeu uma chama de esperança nos olhos de cada escravizado que ouvia o sussurro da lenda. A notícia viajou mais rápido que qualquer cavaleiro. Boca a boca, de senzala em senzala, de feitoria em feitoria. Não demorou para que os detalhes chegassem. O feitor Barnabé, afogado no melaço, o engenho Glória, em cinzas, e os cativos, fugiram todos eles. A história de Zacarias e de seu grupo se tornou um conto proibido, mas que todos queriam ouvir. Era a canção da resistência. Em engenhos distantes, onde o chicote ainda estalava e a vida era pura amargura, a semente da revolta foi plantada. Um escravizado passava a mensagem para outro, disfarçada em cantigas de trabalho, em conversas banais.
O melaço, meu irmão, ele pode ser doce, mas também pode engolir o demônio. Os olhos brilhavam. O terror dos senhores era o alimento da coragem dos oprimidos. A lenda de Zacarias da Moenda não era apenas uma história, era uma promessa. A promessa de que a justiça, por mais lenta, por mais oculta, sempre encontraria seu caminho. Enquanto isso, nas profundezas da mata, o grupo de Zacarias batalhava por sua nova vida. A caçada era feroz. Capitães do mato, com seus cães e armas, farejavam cada rastro. Mas Zacarias conhecia a mata, conhecia cada esconderijo, cada riacho, cada artimanha para despistar os perseguidores. A floresta, que para muitos era um lugar de medo, para eles era um santuário. O caminho é longo, Mateus dizia, enquanto acendia uma pequena fogueira na calada da noite, protegida pela folhagem densa. Mas cada passo é um passo para longe do inferno. Cada folha que pisamos é terra livre. João, com o rosto marcado pela jornada, olhava para as crianças exaustas, mas com um novo brilho nos olhos. Eles não verão mais o chicote, Mateus. Não verão o melaço de sangue. Raimundo, sempre alerta, vigiava as trilhas. Sua fúria se transformara em determinação. Não vamos nos render. Prefiro morrer aqui do que voltar para aquela vida de cão. Zacarias, o líder silencioso, era a rocha de todos eles. Ele tomava decisões rápidas e precisas. Onde acampar? Que frutos comer? Como evitar os sentinelas? Como cruzar os rios? Sua familiaridade com o ambiente, cultivada por anos de trabalho forçado na moenda, agora se mostrava sua maior arma. Ele sentia a mata, a conhecia, a respeitava. E a mata, por sua vez, parecia protegê-los. Semanas se tornaram meses. O grupo de Zacarias conseguiu chegar a um local seguro, uma clareira escondida, protegida por rios e pântanos, longe dos olhos dos senhores. Ali, eles começaram a erguer seu novo lar. Um quilombo. Não era o maior, nem o mais famoso, mas era deles. Era a terra da liberdade, construída com as mãos que antes só conheciam as engrenagens da escravidão. O nome de Zacarias da Moenda se tornou um murmúrio poderoso. Ele não queria honras, nem títulos. Queria apenas paz para seu povo, a chance de ver sua Malia sorrir de verdade, sem o peso da ameaça. Mas para os outros, ele era o libertador. O homem que, com astúcia e coragem, usou a própria ferramenta da opressão para virar o jogo. A lenda de Barnabé, o feitor gordo e cruel, que foi engolido pelo melaço, virou um conto de fadas sombrio, contado em sussurros para as crianças que choravam de fome ou medo. Seja bom, meu filho, para que o melaço não te leve como levou o feitor Barnabé. Mas para os adultos era uma história de justiça. O medo plantado nos opressores foi profundo. A imagem de um feitor, um homem branco e poderoso, sendo consumido pelo ouro negro que tanto cobiçava, era uma afronta direta à sua autoridade, à sua suposta superioridade. Eles intensificaram a vigilância, aumentaram as punições, mas o estrago já estava feito. A certeza de que a ordem podia ser quebrada, que o cativo podia se erguer, pairava sobre os latifúndios como uma nuvem escura. Um fazendeiro, o coronel Almeida, certa vez, em uma reunião de proprietários, bradou: "Eles aprenderam a nossa própria astúcia. Usaram o que é nosso contra nós. Que tipo de bruxaria é essa que faz um homem sumir no próprio melaço?" O desespero em sua voz era um testemunho do poder do ato de Zacarias. Eles não conseguiam entender como os ingênuos e inferiores poderiam ter concebido um plano tão engenhoso e simbólico. Não era bruxaria, era inteligência. Era a dor transformada em estratégia. Para os oprimidos, a esperança era um fogo que ardia baixo, mas constante. A história do Engenho Glória era a prova de que a resistência não era em vão, de que a união podia derrubar o mais forte dos tiranos. Zacarias, João, Mateus, Raimundo e todos os que se juntaram a eles se tornaram símbolos. Eles não foram para os livros de história oficiais, mas viveram nas memórias, nas canções e nos corações de um povo que ansiava pela liberdade. Quantos outros quilombos não nasceram da faísca de atos como o motim do Engenho Glória? Quantas outras vidas não foram salvas? Quantos outros senhores não foram controlados,
pelo medo que a lenda de Zacarias inspirou. Sua história não era um ato isolado de vingança, mas um elo na longa corrente de resistência que moldou o Brasil. Uma lembrança de que a humanidade, mesmo nas condições mais desumanas, pode encontrar a coragem de lutar por sua dignidade e liberdade. A história de Zacarias da Moenda é um hino à resiliência, à capacidade de transformar o símbolo da opressão na arma da libertação. É a prova de que mesmo o mais doce dos elementos pode se tornar o veneno que engola a injustiça. Você já parou para pensar na força que existe em cada ato de rebeldia contra a tirania? Na coragem que move um povo a arriscar tudo pela liberdade? A história de Zacarias nos ensina que, por mais escura que seja a noite, a chama da justiça pode acender nas mãos dos oprimidos. Comente a palavra resistência. Se a história de Zacarias te tocou e te fez refletir sobre o poder da luta por liberdade. Sua opinião é muito importante para que a voz desses heróis esquecidos continue ecoando. E assim, a história do motim do Engenho Glória e de Zacarias da Moenda se fecha, mas o eco de sua coragem ressoa até os dias de hoje. Ele nos lembra que a justiça nem sempre usa a balança da lei, mas muitas vezes se manifesta na força e na inteligência daqueles que são empurrados ao limite. Zacarias, o homem que transformou o doce melaço em um mar de retribuição, se tornou um farol de resistência. Se você sentiu a força dessa narrativa, se a luta de Zacarias tocou seu coração e acendeu a chama da justiça em você, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Seu apoio ajuda a garantir que essas histórias, que foram apagadas dos livros oficiais, sejam resgatadas e contadas para um público cada vez maior. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Todos os dias mergulhamos em lendas e fatos históricos de heróis esquecidos, homens e mulheres que ousaram desafiar a opressão e lutar pela sua dignidade. Temos muitas outras histórias esperando por você, narrativas de força, superação e justiça que precisam ser ouvidas. Clique nos vídeos que aparecem na tela agora e continue essa jornada conosco. Deixe que a voz da resistência guie seus próximos passos. Até o próximo capítulo da nossa história.